Oi, pessoal, tô aqui gravando a aula que eu prometi de ontem, por não ter dado tempo de me encontrar com vocês às 19, apesar de ter ido mais tarde, mas não desenvolvi o que eu gostaria de ter apresentado. Então, o que eu separei aqui foram dois exemplos que eu havia selecionado para trabalhar com vocês e vou tentar trazer nesse vídeo aqui. Bom, então o que acontece? Ainda no contexto da semana 1, onde a gente está olhando para o terreno onde a gente vai trabalhar, que é a coleção de funções definidas na reta ou subconjuntos da reta a valores reais. Bom, então a gente viu a noção de função no nosso encontro, de que a função é uma terna, é um elemento com três entradas, com três informações. A primeira é um conjunto, a segunda é um conjunto, a terceira é uma regra. O primeiro conjunto a gente chama de domínio, o segundo conjunto de contradomínio e regra, regra mesmo. E aí a gente está convencionando que quando não é dado explicitamente quem é o domínio e o contradomínio da função, a regra com a qual a gente estará trabalhando determinará quem são esses elementos por bom senso. Então vamos ao primeiro exemplo. A gente tem aqui uma G, que é uma regra definida da seguinte maneira. A gente diz que a definição dessa G aí, que aparece aqui dada nessa chave, a gente diz que a função G ela está definida por partes. Por quê? Ora, porque numa partinha, num subintervalo, ela vale uma coisa, você fabrica a imagem de um ponto de um jeito, e quando o x está num outro lugar, você fabrica de outro jeito. E que jeito que é esse? Vamos ver. Olha, se o x é um número que mora entre 2 e 4, ou seja, a direita do 2, a esquerda do 4, podendo ser o 2, então essa regra ela faz o seguinte, ela pega o número e multiplica por ele mesmo, eleva ao quadrado. Agora, se esse número x está entre 1 e 2, pode ser 1, mas não pode ser 2, ou seja, está à direita do 1 e à esquerda estrita do 2, então essa regra G ela pega esse número e soma 1. E aí o que eu anotei aqui em vermelho, que na verdade eu fui gravando e desenvolvendo, mas não gravou o áudio, então eu tô refazendo todo o trabalho aproveitando as notas que eu já havia feito enquanto eu achei que estava sendo gravado, enfim. E aí o que acontece então? Basicamente a gente sabe o seguinte, ó, essa função g que a gente vai trabalhar aí, dada por essa regra, ela faz o quê? Ó, se o x está no intervalo fechado de 2 a 4, então agora que a gente tinha uma notação de conjunto, aqui a gente considera x na notação de intervalo. X pertence aqui, x pertence aqui. Então, é equivalente dizer essas duas coisas, que foi algo que a gente também viu na TR1. Bom, bacana. Então, o que acontece? Essa regrinha G aí, ela só diz para mim o que é feito para valores de x que estão entre 1 e 4. Né? Entre 1 e 2 uma coisa, entre 2 e 4 outra coisa, então entre 1 e 4. Isso significa que o domínio dessa função g é onde eu consigo executar a regra. Onde que isso acontece? Ora, na coleção de números reais que estão entre 1 e 4. Toda essa coleção de números que está aqui é contemplada nessas duas opções da definição por partes da G? Sim. E reciprocamente, todos os valores que estão aqui são contemplados aqui? Sim, perfeito. Esse é o domínio da função. Aqui, entre chaves, a gente tem a representação em teoria em conjunto, e aqui na frente, entre esse colchete fechado, a gente tem o mesmíssimo conjunto representado com a notação de intervalo. No nosso caso, os extremos 1 e 4 entram, então a gente considera colchete fechado para dentro. Quando se tratar de colchete aberto, como é o casinho que está aparecendo aqui, ou colchete para fora, né? Algumas pessoas, ao invés de escrever parênteses, já perguntaram se pode usar o colchete para fora. Também pode, é a mesmíssima coisa, para mostrar que aquele ponto não está incluído no intervalo.
Bom, e o contradomínio da G, quem é? Ora, o contradomínio da G, a priori, se nada for dito, a gente vai sempre considerar como sendo a reta, porque a gente está trabalhando com funções definidas em subconjuntos da reta a valores reais. Como a gente vai ver, o contradomínio não é uma das coisas principais aqui. Muito bem. E aí, como é que a gente, então, sabendo agora quem é a G, eu tenho domínio, eu tenho contradomínio, então aí eu tenho uma terna, eu tenho realmente uma função. O que essa função faz nos pontos do seu domínio? Ora, vamos ver. 1 é um ponto do domínio da minha G. Vamos ver qual que é a imagem do 1. Como que eu calculo a imagem do 1? Ora, eu vejo no 1, o 1 tá aqui, ó. Ele tá contemplado por esse intervalo aqui. Então, o que a G faz para pontos que estão aí? Pega o ponto e soma 1. No meu caso é 1, somo 1, a imagem do 1 deu 2. Quando vamos ver a imagem do 2 pela G, vamos ver onde que o 2 está. O 2 ele está aqui, mas ele não mora nesse intervalo, então ele não está contemplado aqui. Ele mora aqui em cima, na regra de cima. E aí, se ele mora aqui, o que a G faz? Ora, a G pega ele e eleva ao quadrado. Então, é isso que determina qual que é a imagem do 2 por essa função G. E aqui tá. E aí, com isso, a gente pode dar um pontapé inicial no nosso estudo de comportamento de função e tentar já olhar para a representação gráfica dessa função aí, né? No plano, olhando para o gráfico da função. O que é o gráfico da função? Então, eu vou colocar aqui do lado, né? O gráfico de uma função agora, ele é dessa função g, né? Dessa função g, ele é um subconjunto do que a gente chama de plano cartesiano. Então, é a coleção de pares de números reais x, g de x, tal que x pertence, tal que x pertence ao domínio da G. Então, basicamente, a gente pega um ponto do domínio da função, associa a imagem, né? Então, vamos pegar aqui o ponto 1, que está representado aqui, né? A gente viu que a imagem do 1 pela G é 2, que está aqui, né? Então, a gente marcou esse ponto verdinho, que eu tô com o pointer em cima, que é o ponto 1, G de 1, que é o ponto 1, 2. E aí a G de 2, o que é a G de 2? Né? A gente viu que a G de 2 é 4. Eu venho e marco aqui porque o par 2, 4, x igual a 2, y igual a 4, é esse cara aqui. E a gente consegue inferir, então, onde marcar os pontos olhando para esse conjunto aqui. E aí, basicamente, o que acontece? A gente sabe que entre 1 e 2, a regra da G é uma coisa. Entre 2 e 4, a regra da G é outra coisa. Entre 1 e 2, a regra dela é uma reta. É a reta x mais 1, que no ponto 1 vale 2. No ponto 2 valeria 3, mas não está definida. Então, eu desenhei uma bolinha aberta aqui. E aí, esse traço verde, então, representa o gráfico da função nesse intervalo. E a partir do 2, a regra da função é a regra desse cara que aparece aqui, né? Da função x². E aí a função x², quando a gente desenha, eu só pontilhei aqui porque essa parte não me interessa, é uma parábola com concavidade para cima. No ponto 2, de fato, vale 4, só que a minha função g está definida até lá no 4. E lá no 4, a minha função vale 16. Então, aqui a gente está na altura 16. E aí, aqui em verdinho, né, eu tenho a reta x mais 1 pontilhada, definida na reta toda. O que acontece? O gráfico da minha G, já que o domínio dela só é de 2 a 4, é apenas o que está dentro desse pontilhado em roxo aqui. Então, essa retinha verde, bolinha fechada, bolinha aberta, continua lá em cima com a x² para x indo até 4.
E como a gente vai ver, já dando spoiler agora na TR2, essa função AIG ela não será uma função contínua, né? Justamente por conta desse salto que acontece aí no ponto 2, mas isso a gente vai desenvolver a partir de agora. Bom, e aí uma análise do gráfico nos auxilia a enxergar aqui o que? A imagem da G. A gente consegue ver a imagem da G como sendo a coleção dos pontos aqui nesse eixo vertical que foram tocados por meio de algum ponto do domínio. Então a ideia basicamente é eu pego um ponto aqui na vertical, né? Vou lá, bato no gráfico da função e volto. Bom, então eu sei que esse cara aqui que eu voltei, que está entre o 2 e o 3, é o cara que foi levado nesse ponto aí. Pronto, achei. Aí eu pego outro ponto aqui, a partir do 7, bato lá no gráfico, volto, esse cara foi levado lá. Então, todos esses pontos na vertical que eu consegui fazer essa construção são pontos que estão na imagem da função g. E aí, fazendo essa análise, a gente consegue inferir o seguinte. Quer ver? Vamos voltar aqui no desenho e deixar o que está escrito ali embaixo. Que todos os caras aqui, ó, que foram tocados através da associação pelo gráfico da parte verde, estão na imagem da G, portanto, de 2 no 2 fechado a 3 aberto, que é o que aparece aqui nesse intervalinho, para caracterizar a imagem da G aqui embaixo. E aí, todos os caras, a partir do ponto 4 aqui até em cima, onde bate lá o topo da associação no x igual a 4, aqui, né, que é o 16. E fechado porque assume aqueles valores, né? Então, nesse caso, a imagem da função g é a união desses dois intervalos aqui. E a questão que vem naturalmente é: a função ela é sobrejetora? O que significa ser sobrejetora? A imagem dela é igual ao contradomínio? Bom, que a imagem é subconjunto do contradomínio, tá ok. Mas para a função ser sobrejetora, eu preciso que todo ponto do contradomínio também seja um ponto da imagem. E no nosso caso, como a gente está considerando nesse exemplo o contradomínio sendo a reta real, é claro que não coincide com esse conjunto imagem. Agora, se eu tivesse considerado o contradomínio G como sendo este conjunto, então haveria de G ser sobrejetora. Mas, como eu disse, esse não é um grande ponto do nosso estudo aqui. E a questão é: a G é injetora? O que significa ser injetora? Todo ponto do domínio foi associado a um único ponto no contradomínio pela regra da função, beleza. Mas ser injetora significa também que nenhum outro ponto foi levado nesta mesma associação, né? Duas coisas diferentes não foram levadas numa mesma coisa, né? Dois dados associados a uma mesma informação, dois dados diferentes. É isso que significa injetividade. Matematicamente, como é que a gente escreve? Eu vou já afirmar aqui, né? Sim, ela é injetora, pois eu vou escrever a definição. G satisfaz a definição de injetividade. A definição de injetividade diz o seguinte, né? Se eu pego dois caras do domínio que são diferentes, então a imagem dele, então pela G, a imagem necessariamente tem que ser diferente, não pode ser igual não, porque ser igual configura não injetividade. Então isso aqui é a definição de injetividade. Isso aqui é equivalente a dizer o seguinte, né? Se eu tenho dois caras cuja imagem coincide, então
Esses dois caras têm que ser iguais. Então a gente pode usar, para falar em injetividade, tanto essa, né, implicação, quanto esta outra implicação, que nada mais é do que a contrapositiva daquela contrapositiva, né? Para quem lembra alguma coisa, talvez de elementos, suplementos, ou quando a gente tem uma implicação, né? Uma proposição implica a outra. Bom, não precisa ser verdade, mas se a gente tem isso, isso aqui é equivalente a dizer que não que implica, não P. Então, usualmente, do ponto de vista prático, para mostrar a injetividade, a gente acaba utilizando essa segunda por ser mais prática. Eu parto de duas regras que a gente sabe manipular algebricamente e tenta concluir que a única solução é x igual a y. Porque dessa daqui, sempre que a gente pegar dois pontos, a gente vai ter que garantir. É equivalente, mas do ponto de vista prático, às vezes não tão eficiente. Bom, nesse caso, para mostrar a injetividade da G, apesar da gente ver visualmente, que vocês viram técnicas, né, através de retas horizontais e não tocar dois pontos do gráfico, mostrar analiticamente por A mais B, por épsilons e deltas, por x e y, nesse caso da genetividade, não é muito complicado, é que tem que se dividir em muitos casos, porque se a gente for tentar verificar segundo esta informação, a gente tem que partir do pressuposto de que g de x é igual a g de y e concluir que o x é igual a y, mas a gente tem várias possibilidades para x e y. Ambos podem morar no intervalo de 1 a 2, ou ambos podem morar no intervalo de 2 a 4, ou um pode morar num, outro morar no outro. Contudo, em todas essas separações, que não são muitas que a gente faz, a gente consegue concluir que se isso acontece, então o x tem que ser igual a y, tá? Agora vamos fazer um caso que analiticamente não precisa separar nisso, mas envolve algumas técnicazinhas para deduzir injetividade. E esse é o caso de uma função trigonométrica que a gente considera aqui no exemplo 2. Bom, no caso desse exemplo, então, o domínio dessa função está explicitado ali na frente dos dois pontos. É o intervalo semiaberto, fechado no zero, aberto no π sobre 2 a valores reais. E a regra dessa função, ela é dada pela tangente de x. Como eu comentei ontem à noite, enquanto eu estava lá com algumas pessoas na sala, a gente não definiu formalmente as funções seno e cosseno, a gente intui o comportamento delas, olha para o gráfico delas, a priori utilizando os ângulos notáveis e depois o comportamento que a gente vislumbra do seno e do cosseno através do círculo trigonométrico, né? E aí, a partir delas, tendo sim as funções seno e cosseno, a gente define a tangente de x como sendo o quociente dessas funções. Nossa função está muito bem definida no domínio que aparece ali, porque o cosseno de x não se anula nesse intervalo, né? O cosseno no zero vale 1, lá no π sobre 2 valeria 0, mas o π sobre 2 não é ponto do domínio, então tá tudo bem com essa regra linda da nossa função. E, né, só a título de curiosidade aqui, a gente também consegue, quando a gente olha para o círculo trigonométrico, a gente olha para esse aqui, o eixo dos cossenos, esse o eixo dos senos, através da nossa teoria a respeito de geometria plana, né? A gente pode olhar para a tangente de x como sendo o tamanho dessas projeções aqui quando a gente considera esses ângulos. Porque a gente tem aqui cosseno de x, seno de x, então
aquele tamanho reflete esse quociente que é a tangente de x. Então essa é uma outra maneira que daí permite a gente também tentar ver qual é o comportamento da tangente e desenhar o gráfico dela. Porque a gente nota, né, que à medida que o alfa, o ângulo alfa, vai aumentando, as projeções nessa reta vertical da tangente paralela ao eixo dos senos, ela vai ficando cada vez, vai atingindo o coeficiente angular que dá paralela a elas, né, verticalmente. Muito bem. E aí a questão é a seguinte, essa função aí, ela é injetora? Ora, a gente imagina, a gente intui, talvez, quem manja muito do círculo trigonométrico, que sim. Por quê? A gente está falando do primeiro quadrante. No primeiro quadrante, tanto o seno quanto o cosseno são unicamente determinados, né? Para cada ângulo, no primeiro quadrante, eu tenho um único seno associado. O outro seno associado a esse mesmo ângulo moraria aqui no segundo quadrante, né? Onde o seno, porventura, poderia ser igual. Mas a gente não está considerando esse caso na nossa construção. E o cosseno, a mesma coisa através das projeções horizontais. Desculpa os cães. É gente chamando na vizinhança. Ai. Bom, e aí, bom, geometricamente é complicado mostrar nesse caso aqui que a função ela é injetora por causa disso, se seno é único, se cosseno é único, mas a gente consegue, pelo menos eu considero mais simples, traduzir isso. Well, I'm back. Sem cães. Bom, latindo. Então, o que a gente vai fazer aqui para verificar que a tangente é injetora é partir da definição que a gente viu ali, né? A gente vai pegar dois caras, dois pontos, cuja imagem coincide, e a gente tem que garantir, então, que esses caras vieram do mesmo elemento, são iguais. Vamos fazer isso. Bom, se eu partir do pressuposto que a tangente de dois caras é igual, isso significa que esse quociente, seno sobre cosseno de x, é igual a esse quociente aqui, seno de y sobre cosseno de y. E aí o que acontece? Se a gente fizer uma multiplicação aqui, né, multiplicação em cruz, isso significa dizer então que seno de x vezes cosseno de y tem que ser igual ao cosseno de x vezes seno de y. E aqui a gente cheira seno, cosseno da soma de ângulo. Porque olha só agora, se eu passar o cosseno vezes seno do lado direito para o lado esquerdo subtraindo, então a gente vai ter isso aqui, seno de x cosseno y menos cosseno x seno y igual a zero. E agora, esse cara que mora aqui do lado esquerdo, isso aqui nada mais é do que o seno do ângulo da diferença de x menos y. E que relação que isso tem com x ser igual a y? A gente está no primeiro quadrante do círculo trigonométrico, dois valores aqui no primeiro quadrante, e a gente acabou de verificar que o seno, que o seno da diferença tem que ser zero. O porquê que isso necessariamente implica agora que o x tem que ser igual ao y e, portanto, a tangente é injetora. Bom, a gente justifica isso dessa maneira aqui, ó. Vou fazer um parênteses. Mostrando que o único ângulo possível para isso acontecer é quando o x menos y é o ângulo zero. E aí x tem que ser igual a y. Bom, e aí como que a gente garante isso, sabendo então que o seno da diferença é zero? Porque x mora em 0 π sobre 2
y mora em 0π sobre 2, a diferença mora onde? Porque isso aí pode sair do primeiro quadrante, não pode? Pode, e sai, mas sai de maneira controlada. Olha que legal. Então, o x mora no primeiro quadrante aqui. Então, o x está entre 0 e π sobre 2. Idem o y. O y também está aqui. Só que agora eu estou olhando para a diferença x menos y. Então, o que a gente vai fazer aqui nessa segunda desigualdade é multiplicar por menos 1 e inverter toda a desigualdade. Então, isso aqui significa, desculpa, que não é menor ou igual, é menor, né? Que menos π sobre 2 é menor que y, que é menor ou igual a 0. Então, agora a gente viu menos y, desculpa. Que o menos y mora entre 0 e menos π sobre 2. Legal, porque agora o que eu faço com essas duas desigualdades? Diferença termo a termo, né? Somo, na verdade, termo a termo. Então, esse cara aqui vai ficar entre menos π sobre 2 e menor ou igual que π sobre 2. Então, ó, do lado esquerdo a gente tinha 0 e π sobre 2. Eu somo, a desigualdade vai preservar. No meio eu somo x com menos y, x menos y. E no extremo direito, π sobre 2 com o 0 dá π sobre 2. A desigualdade toda ela é preservada, né? As propriedades de números reais. Então, o seno, o x menos o y agora, eu já vi, mora aqui, ó, entre menos π sobre 2, π sobre 2. O que isso significa? Isso significa que quando a gente vem aqui e olha para o círculo trigonométrico, π sobre 2 é eu andar aqui no primeiro quadrante. Esse aqui é o primeiro quadrante. Menos π sobre 2 está aqui embaixo, que é o que a gente diz percorrer o círculo no sentido contrário aqui, né? Se eu estiver indo nesse sentido, aqui esse ponto vai ser o 3π sobre 2. Mas se eu partir para o zero e andar 90 graus nesse sentido, esse aqui vai ser menos π sobre 2. Então, agora, as diferenças de x com y mora no primeiro e no segundo quadrante. Tudo bem? Mas quando a gente olha para um ângulo arbitrário aqui no primeiro quadrante, pode ser também um outro, vou colocar de outra cor aqui, no segundo quadrante, né? O que acontece? A única chance de quando eu projetar verticalmente aqui, disso aí dar zero, ou seja, do seno desse ângulo ser zero, é quando o ângulo tá aqui, né, sobre essa barra. Quando o ângulo é zero, é a única chance disso acontecer. Então, essa diferença aqui que mora no primeiro e no segundo quadrante, e o seno se anula, que é aqui o que está no topinho do canto direito, implica que necessariamente o ângulo que faz isso é o ângulo zero, e portanto x tem que ser igual a y. Então essa é a demonstração assim do porquê que de fato a tangente é injetora. Então base satisfeito. Então, basicamente, o que a gente fez foi isso, ó, verificar, né? A pergunta era, essa função tangente, ela é injetora? A resposta, sim. C e só C, para todo x aqui, tal que a imagem é igual, implicar que eles são iguais. Então, a gente acabou de verificar que isso é satisfeito. Então, de fato, sim, a função, ela é injetora. Tá bom? E aí, para próximo encontro, que é hoje, tem uma função especial que eu já vou trabalhar com ela na tratativa também de limites do que se trata a TR2.